Mas a nossa conversa agora é a respeito do Covid-19. Muitas perguntas essa semana, vocês não têm ideia. O WhatsApp não para, com pessoas que de uma forma muito educada, e eu agradeço, podem continuar fazendo isso. Enviam para mim: olha, saiu tal coisa, observe isso aqui. E é engraçado porque nessa fase agora dessa pandemia, diversos documentos compartilhados são travestidos de artigos científicos publicados. Então me chama a atenção agora algumas revistas que são publicadoras de pré-artigos, ou então artigos que são submetidos e aí já se coloca agora como uma verdade absoluta. Quer dizer, qual é a necessidade desse artigo passar por revisão por pares? Porque quem faz a análise desse artigo é um expert da área, e que de fato vai poder dar maior peso se aquilo deve ou não ter maior notoriedade para sua publicação, né? Então, assim, quisera eu hoje, nesse domingo de Páscoa, trazer uma excelente notícia para vocês de que existem vários fármacos com resultados já demonstrados e agora a gente vai poder escolher nesse arsenal qual o melhor para o nosso paciente. Mas hoje, nesse domingo de Páscoa de 2020, eu ainda não posso te trazer todas essas informações daquilo que já está demonstrado. Então aqui a gente vai fechar em dois momentos essa live. O primeiro como um update daquilo que tem acontecido, tá? E no final a gente abre também para algumas perguntas em relação às substâncias que vocês têm ouvido falar e se realmente isso faz sentido ou não. Tudo bem? Então a primeira coisa que eu preciso lembrar é um princípio da medicina que é estabelecido desde Hipócrates, e que todo médico, todo profissional de saúde lembra disso nas suas aulas de deontologia, de bioética, que é um princípio onde Hipócrates disse o seguinte: olha, primeiro de tudo, não prejudicar. Primeiro de tudo, não prejudicar. Isso é um dos princípios da bioética para um profissional de saúde ainda do século XXI, claro. Então observe uma coisa: se eu encontrar uma evidência de que a ingestão de líquidos pode me ajudar a proteger contra os danos do Covid, os danos, não a infecção em si, tudo bem, ingerir mais líquidos não vai fazer diferença para mim. Se eu tomar 1 litro a mais de água, eu tô protegido, 2 litros. Se de fato o zinco presente na castanha pode me proteger, de fato, o dano que seria maior por comer 3 castanhas por dia, mínimo. Vitamina C, vitamina D, tudo bem. Agora, a gente colocar no mesmo padrão a história da hidroxicloroquina e azitromicina, aí já não dá. Por qual razão? Lembrando, gente, por mais que a gente conheça a hidroxicloroquina e a cloroquina por mais de 60 anos, né, de aplicabilidade plena no nosso país, ela tem alguns princípios que são muito distintos de qualquer terapêutica convencional. Ainda que pessoas que têm doença autoimune utilizem, é verdade, são recursos que são úteis para esses tipos de doença. Agora, enquanto eu não consigo trazer comprovação, eu não posso agora tirar a minha opção da última prateleira para o indivíduo em estado grave e colocar isso como uma verdade, como se todo mundo agora fosse para a Amazônia, numa região endêmica de malária. Não é isso. A hidroxicloroquina e a cloroquina possuem um tempo de meia-vida extremamente longo. A hidroxicloroquina tem uma meia-vida de 20 a 40 dias. Se você olhar na literatura, em vários trabalhos feitos relacionados à farmacocinética, né, da hidroxicloroquina, a meia-vida dela é de 20 a 40 dias. O que é meia-vida? A gente avalia o quanto tempo a substância consegue alcançar a metade da sua dose original. Então digamos que um prescritor opte, por via das dúvidas, já que, né, o trabalho francês apresentou uma possível resposta, vamos lá começar um tratamento com hidroxicloroquina e azitromicina. Digamos que no 3º dia essa pessoa evolua, em casa mesmo, com quadro de arritmia e vai ter que ser internada rapidamente. Primeiro vai precisar de uma vaga nesse hospital agora para tratar a arritmia. E digamos que depois disso, olha, vou precisar suspender a hidroxicloroquina. A notícia para a família vai ser o seguinte: olha, nós aqui do hospital já suspendemos, porque de fato ela teve uma complicaçãozinha. O fato de suspender a hidroxicloroquina não significa que ela vai ser eliminada nas próximas horas, como um paracetamol, uma vitamina C, o próprio ibuprofeno, que tem meia-vida de 2 horas. Eu estou falando de dias. Ou seja, quando se faz estudos com a hidroxicloroquina, inclusive para observar a sua cinética na circulação,
se aguarda 3 meses para fazer o teste com a outra marca de hidroxicloroquina. Quando se lança o genérico dela, que nós temos inclusive no Brasil, para se fazer a análise na mesma pessoa, eu ofereço primeiro o medicamento de referência da hidroxicloroquina, aguardo 3 meses para que ocorra o washout completo, a sua depuração completa, para depois se fazer o teste com a marca candidata. Onde eu quero chegar? É muito inocente essa ideia de achar que a hidroxicloroquina, tendo um possível efeito, vamos disseminar. E agora o importante não é só o paciente grave, não. Vamos agora começar a tratar o pessoal de casa. Qualquer sinal suspeito já começar a tratar. A hidroxicloroquina sozinha já tem potenciais de arritmia, de prolongamento chamado do intervalo QT. Então, numa onda num registro de ECG, de eletrocardiograma, eu tenho as ondas que vão de P, Q, R, S, T. De QT, se isso se prolonga, eu trago, gente, não é um problema só de, dá só um choquinho, uma arritmiazinha. Essa arritmia leva um desequilíbrio hemodinâmico que pode ser fatal. Fatal. A hidroxicloroquina associada com a azitromicina, a própria azitromicina também pode causar arritmia. As duas juntas têm um maior risco, sim, de arritmia. Tiago, você está sendo contra o tratamento? Não. A gente precisa explicar isso melhor para aqueles que estão assim ansiosos para que isso caia no mercado. Isso só pode cair no mercado se de fato, no mercado, eu digo, de uso amplo pela comunidade, se esses dados de fato forem plausíveis e que justifique o seu benefício diante do risco. Hoje, nesse domingo de Páscoa, eu não posso ainda trazer essa informação, infelizmente. Mas e o trabalho da França? Repito, foram com 6 pacientes. Saiu um novo trabalho. Não, saiu. Cadê esse trabalho? Não saiu numa revista pré-artigo? Pré-artigo. Gente, como é que a comunidade médica vai se basear em informações que nem publicadas foram? Nós estamos então jogando uma pá de cal na ciência. Então, de fato, todo o trabalho que a gente tem para publicar, basta agora eu abrir qualquer emissora, qualquer mídia, encontrei determinado dado, vamos por esse caminho. Calma, olha para trás. Olha a história da fosfetanolamina. É pouco tempo, a gente está vendo aí os danos disso. Só diminuir aqui o som. Então, lembre de tudo, o juramento hipocrático ele tem que ser observado por todos os que fizeram esse juramento na sua formatura. Primeiro de tudo, não trazer dano. E a iatrogenia, ela está vinculada em alto grau com hidroxicloroquina e azitromicina. Aqueles que gostam de falar assim, não, mas assim, o risco é zero. Talvez quem esteja aqui assistindo agora essa live não seja nem da área de saúde. Eu convido você a ler um livro chamado Med Maria. Med Maria, um livro escrito por Márcio Souza na década de 80, que inclusive inspirou Benedito Rui Barbosa a escrever uma série, uma minissérie que foi para a Rede Globo em 2005. E lá mostrava a construção de uma via ferroviária, né, no meio da Amazônia, por conta da grande evolução da borracha, haveria uma chance de escoamento de todo esse material via costa do Pacífico. Seria uma estratégia de concorrer, inclusive, com o canal do Panamá. Isso foi no início do século XX. Essa história, escrita em 1980, fez uma menção ao início do século XX. E que lá, os funcionários, quem estava lá construindo a estrada, tinham a obrigação de fazerem administração de doses de quinino, que é o precursor da própria hidroxicloroquina, para que não fossem alvos da malária. Bom, se você observar nesse livro, que conta uma história maravilhosa, quem não quiser ler o livro, tem a minissérie, no YouTube você pode encontrar, você vai ver em vários momentos eles tendo que administrar a força nos indivíduos. Por que a força? Eles tinham que, inclusive, ter uma parte que ele fala assim, os engenheiros, ao administrarem os comprimidos nesses funcionários, se davam um copo de água, um copo de metal, e eles observavam o pomo de Adão subindo e descendo para certificar de que a dose de quinino estava sendo administrada. Porque, na verdade, haviam efeitos colaterais terríveis. Diarreias, vômitos excessivos, perda da audição, perda da acuidade visual. Então nós não estamos falando aqui de uma substância que, assim, se não fizer bem, tá tudo bem. Não é isso. E aí um puxão de orelha, uma preocupação para o profissional de saúde, que agora na iminência de, poxa, mas eu estou sendo exposto todo dia e não tem nada para tomar, então deixa eu escolher agora cloroquina, hidroxicloroquina, azitromicina. Olha, essa garantia, nenhum paper até esse momento
nos garante isso. Pior ainda se pensar na ivermectina. Ivermectina, meu Deus, o trabalho mostrado é ensaio in vitro. Nitazoxanida. Estamos falando agora sobre a Anita. Será que ela tem efeito? Olha, tem artigos de 2008, 2007 dizendo que ela de fato pode ter alguns efeitos contra alguns vírus, mas nada contra o Covid-19. Então isso é que, na verdade, para a gente não cair nesse caos mental de que as coisas não estão acontecendo, criam-se esperanças que, na verdade, são extremamente frágeis e preocupantes. Nitazoxanida, ivermectina, hidroxicloroquina, associado ou não com azitromicina, calma. Dessas, qual estaria mais perto de alguma evidência? De fato, o casal Batme-Robin, hidroxicloroquina e azitromicina. Por que eles estão mais perto de um resultado? Porque já está acontecendo a sua implementação em diversos hospitais do Brasil e do mundo. Então é uma questão de semanas para a gente ter ideia desse real impacto de melhora. Então até hoje, infelizmente, eu não tenho aqui um dado de algum trial que esteja acontecendo e apresentou algum dado parcial. Não temos. E um trabalho que saiu na New England Journal of Medicine mostrando resposta ruim. Se você observar, o artigo foi submetido dia 4 de abril. Eu não sei como é que vazou para isso ser compartilhado entre as pessoas. Porque artigo submetido não é para ser compartilhado. Ele é para ser analisado pela revista e dali então existe a decisão se merece alguma ressalva, alguma revisão, algum erro de análise, alguma hipótese que não faz muito sentido. Então esse artigo passa por uma revisão por pares para que seja corrigido. E aí os erros minimizados após a sua publicação. Esse é o trabalho normal que nós temos como cientista. Então nem tudo que a gente investiga e a gente submete à revista, nem sempre ela sai nos mesmos moldes que nós pensamos. Porque quem está analisando o artigo fala, olha, vocês pensaram dessa forma? Muda essa maneira de estratégia. Recalcula esse item está errado. Ou então a revista fala, de jeito nenhum, o método que vocês utilizaram para o estudo merece reprovação. Nós não vamos aceitar a publicação desse artigo aqui. Então, quando o artigo foi apenas submetido, isso não traz nenhum mérito para que ele seja analisado no mesmo crivo que um trabalho que já foi publicado. Ok? Então, por isso que em todos os artigos, se você olhar embaixo, está assim, submetido, tem uma data. Revisado, data. Publicado, outra data. Se você observar, existem diferenças que às vezes são de meses entre a submissão, o aceite e a publicação. Porque de fato às vezes vai e volta esse artigo. Essa é a forma então convencional de todo cientista sério aguardar a notícia para poder de fato trazer a divulgação para todos, ok? Então falamos aí da iatrogenia, dessas substâncias. Em relação ao zinco, ainda não temos nenhuma evidência de que o zinco possa ser útil. Ele está sendo implementado sem associação com hidroxicloroquina e azitromicina em alguns hospitais, mas ainda sob análise. É bom lembrar, gente, que muitos desses estão sendo tratados. A hidroxicloroquina e a azitromicina estão fazendo parte do tratamento. Mas esse indivíduo está sendo tratado muitas vezes com corticoides. Alguns sendo tratados com anticoagulantes, como a enoxaparina, que potencializa a ação da antitrombina 3. Então, no final, é capaz de a gente dar o mérito só para um jogador desse grande time e falar assim, poxa, olha aí que legal. Que azitromicina que marca um golaço. Calma, aí é todo um suporte. Né? Então isso pode ser um viés enorme nas análises finais do que estamos analisando. Tá? Um dado interessante que eu falei semana passada, no domingo, é que o número de trials foi de 306 estudos. Hoje, aumentou para 440 trials, mas que a maioria está em fase de recrutamento dos pacientes. Então ainda não temos resultados. Não temos. Mas dois me chamaram a atenção. Países como a Holanda, a Alemanha, os Países Baixos também, todos, né? Bélgica, estão interessados em um dado relacionado ao BCG, a vacina, que o Brasil já implantou há muito tempo. Então toda criança brasileira é vacinada para BCG, não é uma opção dos pais, todas são vacinadas de forma compulsória, certo? E tem se observado um dado curioso na literatura, de que os países que têm como aprovação a vacinação da BCG, o índice de mortalidade por Covid é menor. Então eu tive
o trabalho, eu fiz questão de realizar em 2 momentos, tanto no sábado quanto no domingo, o índice de mortalidade em todos os países. E aí eu queria mostrar isso aqui para vocês. Olha só. Aqui. Observa aqui a porcentagem dos países como Itália, Reino Unido, Bélgica, Holanda, França, Espanha e Suécia. Todos, aqui colocando a porcentagem daqueles que foram identificados, né, gente? De fato, podem haver subnotificações nos países? Pode, mas o que eu vou fazer? Vamos ter que avaliar. Mas vamos dizer que esses dados aqui estejam agora com esse erro de subnotificação distribuído para todos os países, né? Vamos lá. Suécia, Espanha, França, Holanda, Bélgica, aqui está em ordem, tá? Crescente da Suécia para cima aqui. Então quem está disparado ainda continua sendo a Itália. Repare então que os 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Os 7 primeiros países, nenhum deles tem BCG como forma de vacinação. Aliás, a Itália em 2001 suspendeu isso em algumas províncias e em 2011 extinguiu. O Reino Unido não tem desde 2005. A Bélgica e a Holanda nunca fizeram BCG. França desde 2007. Espanha, 81. E Suécia, 75. E me chama a atenção, Thiago, mas só falou de países europeus? Vamos pegar aqui um que é vizinho da Espanha. Aqui, ó, aqui embaixo. Portugal. Portugal está aqui embaixo. Portugal me chamou a atenção, porque sendo vizinho da Espanha, o índice é de 2,9. E lá tem BCG. O Brasil está aqui no meio, 5,4. Então me chama a atenção que eu só encontrei 2 países que ainda têm um valor baixo, como o Equador e a Alemanha, que não tem BCG e de fato o valor está abaixo. Existe uma hipótese para a Alemanha para esse valor estar bastante abaixo, porque são os exames que eles fazem praticamente em todos os pacientes. Então, como se detecta muitos infectados e o índice de morte está ali mantido, a razão passa a gerar um valor baixo. Mas é curiosa essa observação. Não estou dizendo aqui, oba, vamos fazer agora a nova vacinação do BCG. Não. No caso do Brasil, nós já estamos imunizados. E aí cabe, então, uma avaliação epidemiológica com mais cuidado, para que a gente, de fato, chegue a essa conclusão. Se realmente nós vamos nos enquadrar nas próximas semanas como os países europeus, como Itália, Reino Unido e a própria Espanha, ou se nós vamos ter um outro comportamento que não se atribui apenas à história da temperatura, mas o BCG sim. Tiago, mas isso tem alguma relação com os estudos? Olha aqui. Para você ver como a corrida já começou, em relação aos trials clínicos, já existem 2 trabalhos, não é à toa, por australianos e pelo pessoal da Holanda Holanda, fazendo agora a exposição a BCG e avaliando se de fato existe aqui uma possível proteção contra o Covid-19. Então essa corrida já começou, está recrutando. Estudos de fase 3, olha aqui, vacinação com BCG, vacinação juntamente com placebo. Ou seja, é questão da gente esperar agora também mais algumas semanas ou meses para a gente ter alguma possível resposta. Então aqui eu estou sendo, entre aspas, vamos dizer assim, um fofoqueiro dessa conversa. Um divulgador da ciência de que alguns fatores podem estar influenciando a progressão de mortes entre alguns países. E que sendo o Brasil um implementador da BCG já há muito tempo, nós estaríamos protegidos quanto aos desfechos de morte por Covid-19. Onde é que eu posso procurar isso? Vou ensinar vocês, vou compartilhar aqui em que site a gente pode ver quais os países que fazem a implementação do BCG. Então você vai colocar lá no seu e-mail, sua procura lá pelo site bcgatlas.org. bcgatlas.org. Colocou o BCG, você vai ter agora um mapa mundi, e essas cores mostram o seguinte: os países em azul
representam os países que têm a implementação do BCG. Os países em verde recomendam para alguns grupos, como Estados Unidos e Canadá. Será então que os Estados Unidos, com esse índice de morte aumentado, também não seria pela possível sugestão apenas da BCG e não a obrigação? No caso da América do Sul, apenas o Equador apresentando esse quadro de não se vacinar. Mas olha agora para a Europa. Olha que interessante isso. Dá uma olhada aqui, ó, Espanha e Portugal. Como é que pode ser um país tão vizinho com uma diferença absurda? Inclusive a Itália, que está em verde, e verde também, olha lá, não recomendada para alguns grupos. Então, o legal desse site é o seguinte, se você clicar Brasil e ler aqui embaixo, ó, a vacinação por BCG, ela acontece? Sim, yes. Tá aqui, ó. Em que ano foi introduzido? Desde 1976. Então você pode fazer uma busca em detalhes, país por país desse mundo. Quando que foi implementado ou quando que foi suspensa a vacinação por BCG. Né? BCG, chamado bacilo de Calmette-Guerin, que são pesquisadores franceses que fizeram essa vacina lá próximo da Primeira Guerra Mundial. Tá? E ganhou então a homenagem. E a ideia então, mas como que uma vacina para tuberculose teria algum efeito contra o Covid? Na verdade é a estratégia da imunomodulação. Sabe-se que BCG pode interferir diretamente na produção de interleucinas, do próprio interferon, de fator de necrose tumoral. Então, que tal investigarmos para se observar se realmente a resposta imune seria mais eficiente contra o Covid em indivíduos sob exposição prévia. Agora é ver para comparar, para a gente ver se realmente isso faz sentido ou não. Então veja que eu não estou aqui incentivando o BCG, nada disso. O que eu estou colocando é luz para um cenário que às vezes vem na semana inteira cheio de informações truncadas. Então até agora, domingo de Páscoa, primeira coisa, hidroxicloroquina e azitromicina tem chance de arritmia potencializada com as duas juntas. Já está sendo usado, então deixa de agonia de falar, por que não estudar? Já está estudando, já está. O problema é a gente colocar agora para a população, chegar na drogaria, me dá azitromicina, me dá hidroxicloroquina. Aí não. Até porque a azitromicina é um antibacteriano. Alguém consegue comprar um antibacteriano sem uma receita com controle especial hoje? Não consegue. Por quê? Já há muito tempo, os comitês de infectologistas, né? O pessoal que trabalha com infecção hospitalar já nota um benefício enorme depois que essa lei foi implantada no Brasil. Porque antes, quando o consumo de antibióticos era muito, muito frouxo, o problema das resistências entre os antibacterianos era enorme, ainda continua sendo. E a azitromicina faz parte do nosso arsenal terapêutico contra diversas doenças, pneumonia, sinusites, infecções de pele. E a azitromicina é um excelente adjuvante para algumas terapêuticas e outra, ela é a principal substância. Então, se de fato essas bactérias passam a ser expostas à azitromicina com mais facilidade, eu posso ter um problema relacionado à resistência aos macrolídeos em pouco tempo. Nós não temos no Brasil, nem no mundo, lançamento de novos antibióticos como aconteceu na década de 60, 70, 80. Então essa festa que existe dos antibacterianos, ela já teve o seu boom, que aconteceram nas décadas passadas. Hoje a gente conta nos dedos o nome das drogas novas que aparecem, e outra, com um espectro de ação restrito. Já ouviu falar em linezolida, tigecyclina, quinopristina, dalfonopristina? Essas drogas são usadas só a nível hospitalar. Então, da drogaria mesmo, você que está no dia a dia, na lida aí no balcão, você farmacêutico, já sabe que o que temos hoje no mercado não muda muito. Você tem nitrofurantoína, cefalexina? Tem, beleza. Tem levofloxacino, moxifloxacino, ciprofloxacino, norfloxacino, ampicilina, amoxicilina. Beleza, mas não foge disso não. Então, esse uso desenfreado da azitromicina pode também trazer outro dano além do próprio paciente. Aí é um dano coletivo. A decisão de alguém que tem feito o uso frouxo da azitromicina na atualidade corre risco agora de contribuir para maiores chances de resistência múltipla aos macrolídeos. Quem faz parte dos macrolídeos? Não é só a azitromicina.
é a claritromicina, eritromicina, roxitromicina. E essas substâncias agora, a bactéria começar a rir daquele paciente que está fazendo uso. Ele de fato precisava, porque tinha pneumonia, mas agora, como o uso foi desenfreado em 2020, pode culminar de fato com resistências múltiplas. A decisão do uso da azitromicina e a geração de resistência não vai ser apenas para o indivíduo, mas toda a sociedade que às vezes nem fez uso da azitromicina, ela também pode ser vítima disso. Porque não é a pessoa que cria resistência ao antibiótico, é a bactéria que está nela. Só que a bactéria que um dia está em mim pode estar em outra pessoa que nunca usou depois a azitromicina. E mesmo assim ela vai ter resistência à própria azitromicina. Entenderam? Então, primeiro ponto, hidroxicloroquina com azitromicina merece investigação e é esse o ponto que estamos analisando. Ivermectina, ensaio in vitro ainda, muito longe. Nitazoxanida, nossa, in vitro e especulativo. Ainda não vi um dado in vitro com Covid-19. Não vi. Um outro trabalho que mostrou essa semana, que eu esqueci de falar, sobre a possível ligação do Covid-19 com protoporfirina, com proteínas presentes nas hemácias, e que esse trabalho merece assim, uma investigação enorme. Merece o quê? Investigações clínicas. Pessoal, esse trabalho é realizado por ensaios computacionais. São chamados ensaios in silico. Existe hoje uma linha de pesquisa na área da química muito importante, que é tentar estudar proteínas, estudar moléculas e tentar ver aquela que melhor encaixa ao sítio ativo, ao alvo, ao receptor. E pode-se fazer então predições para quê? Para a gente comer algumas etapas para chegar mais rápido a um ensaio in vitro, em vivo. Então isso faz parte do screening, para procura apenas de uma possível substância que tenha maior afinidade por aquela proteína. Só que uma coisa é você fazer essas simulações em ensaios computacionais, onde você coloca várias variáveis. Já, pH, eu quero que o pH seja 6,4. Qual concentração de cloreto de sódio? Tal. Em qual condição aqui? No meio citosólico, no meio... Então, quando isso cai na realidade, muitos ensaios que foram lá por screening, ele vai por água abaixo. Então ali era apenas uma projeção. Trabalhos agora de se imaginar ensaios com sucesso, mas ele precisa ser testado. E nesse caso vai demorar mais ainda, porque são apenas ensaios por simulações computacionais. Então, paciência, estamos longe aí dessa história da protoporfirina. Ok? E o zinco, também não temos nenhum dado agora para te dizer que ele é o principal protetor. Quer dizer, já pensou se for? Quem dera se zinco fosse. A gente resolveria o problema dessa pandemia em questão de dias, mas não é a realidade que temos visto até agora, né? Dia 12 de abril, é isso? Que é 12? Dia 12? É 12 de abril. Tá bom? Vamos lá. Agora vamos responder aqui. Vitamina D, como atuaria nessa prevenção? Então, querida, na prevenção a gente sabe que a vitamina D pode atuar como um imunomodulador. E que, de fato, indivíduos com hipovitaminose podem ser, de fato, imunossuprimidos, mas não apenas para o Covid-19, porém susceptível a outros tipos de infecções. Então, se o nível está abaixo de 30, procure, então, o seu médico, faça a avaliação da dosagem de vitamina D para ver se é necessário a suplementação. Agora, cuidado, que vitamina D em excesso também é tóxica, uma vitamina lipossolúvel, de difícil excreção. Então, não podemos imaginar que todo mundo suplementado com vitamina D está imune do Covid de maneira alguma, mas teria algum papel imunomodulatório, que ainda não é também identificado como, esse é o fator, aumenta a atividade de célula NK. Tem várias projeções, vários ensaios com vitamina D, mas nada específico para o Covid-19. Tá bom? Muito bem. O zinco também, Nayara. Infelizmente, não existe nenhum ensaio com o zinco isolado. O zinco tem sido implementado aqui em alguns trials brasileiros, associados com hidroxicloroquina e azitromicina. Então, chegar em cadeia nacional e falar de boca cheia que funciona, que é uma beleza, calma, não podemos dizer isso. Colchicina é um inibidor mitótico. Ele inibe a mitose na fase da metáfase para anáfase, ele não deixa fazer o arraste dos cromossomos e, de fato, tem um efeito citotóxico. Mas para o Covid-19, esse ensaio é apenas in vitro, né? Algumas ideias,
mas nada também demonstrado em humanos. Ok? Eficácia de antivirais convencionais. Tem feito muito em hospitais o tratamento com oseltamivir, que é o Tamiflu. Mas ele atua, pessoal, contra outros tipos de vírus, o H1N1, por exemplo. Tá? E principalmente tem que ser numa infecção muito recente, porque a função principal dele é evitar que o vírus consiga entrar na célula hospedeira. Depois que ele entra, a função do oseltamivir ao longo dos dias não é tão legal. Então, esse tratamento não é para o Covid-19. É porque, como o diagnóstico está demorando a sair, o teste laboratorial, vai se tratando, se imaginando que é Covid ou outro tipo de vírus. Se ele tiver uma melhora substancial com o oseltamivir, olha, pode ser então que a resposta tenha sido feita para o H1N1 e não para o Covid-19. Então é quase um tratamento com papel de diagnóstico. Quando sai o resultado do Covid, não faz nem sentido manter o Tamiflu no tratamento. Quanto aos outros antivirais, temos o lopinavir com ritonavir, que também é alvo de investigação. Mas até hoje não temos dados substanciais para dizer, olha que terapêutica sensacional, faz parte dos trials clínicos ainda. E esse eu inclusive mostrei domingo passado, diversos países implementando como grupo o lopinavir com ritonavir. Em outro grupo, azitromicina com hidroxicloroquina. Outro grupo com remdesivir, que é o inibidor da RNA polimerase. Também outro antiviral que foi desenvolvido primeiro para o vírus Ebola, ok? Favipiravir está fazendo também a sua análise. Não temos nenhum dado ainda que foi concluído, mas faz parte de alguns trials clínicos também. Atazanavir também faz parte de ensaios clínicos. A ideia ou é inibir protease ou inibir a ação do RNA mensageiro. Ok? Aqui eu estou vendo alguns comentários anteriores. Não estava dando para ler, gente. Quer que eu foque de novo? Eu acho que agora vai dar para ver melhor. Eu vou mostrar de novo então a imagem, tá? Que antes acho que vocês não estavam conseguindo visualizar. Então, o site primeiro relacionado à vacina BCG. Você vem aqui, ó, bcgatlas.org. No BCG Atlas, você consegue saber quais são os países que estão no alvo da vacinação por BCG já há anos. Todos que estão aqui em azul, tá bom? O Brasil também, é porque eu cliquei nele, mas ele também faz parte do grupo azul, certo? O que está em laranja é aquele que está clicado. O que está em violeta é aquele que parou de implementar a vacinação. Só no passado era feito BCG. E aqui no caso dos Estados Unidos e Canadá, para alguns grupos, mas não é uma administração compulsória como no nosso país. E o outro site que eu mostrei era do Clinical Trials, mostrando que já existem grupos fazendo a investigação de BCG comparado com o grupo placebo. Deixa eu esclarecer isso. Se aparece aqui, ó, recrutando, está sendo iniciado o estudo, está recrutando os pacientes. Então, não podemos dizer que o estudo foi finalizado, tá? Tiago, como é que a gente acha mesmo esse número de estudos? Facinho. Como eu falei, vou mostrar aqui o caminho das pedras para todo mundo ter acesso. Por que eu vou ficar amarrando essa informação? Imagina se eu vou fazer isso. Então aqui, ó, pubmed.ncbi.nlm.nih.gov. É o site do PubMed. Aqui embaixo, você pode colocar o campo para poder investigar qualquer assunto da área médica. Ou então aqui, ó, em relação ao Covid, já está especial. Você clica aqui, clicou, aparece aqui embaixo, ó, Clinical Trials relacionados ao Covid. Eu quero todos. Quer passar hoje um domingo diferente? Vai aqui olhando estudo por estudo, ó, 440. Domingo passado eram 306. Já aumentou então aí 134 estudos em uma semana. E tende a aumentar mais, tá? Olha lá, ó, alguns aqui, ó, ativos não recrutando. Então, ó, com favipiravir, que foi a pergunta, já está rolando o estudo, comparado com o grupo placebo. Então é interessante que a droga é de origem japonesa, mas está sendo estudado na Itália. Então
Então você consegue saber aonde também está sendo realizada a pesquisa e em qual fase se encontra. É bom esclarecer isso. Então o que é estudo de fase 1? Fase 1 eu quero saber se a substância usada é tóxica, se é segura para o tratamento. Na fase 2, se realmente responde. Então aqui é uma fase inicial. E fase 3, eu já sei que responde, mas eu preciso estudar em vários grupos, estudos multicêntricos, com maior número de pacientes. E aí então, essa é a forma ideal de quando alguém leigo te pergunta, já saiu determinado resultado sobre tal substância que eu ouvi falar? Vem aqui no Clinical Trials, compara, vê se inclusive ele foi aprovado o estudo. Para de ficar, gente, rodando em informações, infelizmente. Jornalista quer sempre uma notícia aqui de furo. Isso não importa se é área política, ele quer novidade. Então tem que passar por um crivo, porque senão a gente vai andar aí fazendo voltas e voltas, inclusive podendo comprometer a saúde dos nossos pacientes. A gente passa a ter contato com vários alunos meus, farmacêuticos, médicos, e cada notícia que aparece dessa com um paper publicado, existe uma busca desenfreada nas drogarias. Essa semana, por exemplo, vários farmacêuticos, alunos meus, contaram que a busca por ivermectina subiu. Por anita, subiu. Mas por quê? Porque o ensaio é in vitro? O que é isso? Por favor, paciência, tá? Um professor falou em ser uma doença hematológica com complicações pulmonares. Bom, isso é uma proposta, viu, Lorena? Proposta de que essa região rica em espécies reativas do oxigênio também possa comprometer as próprias hemácias nesse microambiente. De fato. Então, se ocorrer hemólise mesmo e liberar os seus grupos porfirínicos que têm ferro, o ferro de fato tem ação pró-oxidante. É verdade. Agora, é o mesmo sulfato ferroso que, se administrado em excesso por via oral, o ferro mais 2 se oxida mais 3 e o ferro é tóxico também no tecido intestinal. A gente sabe disso. Por isso que o sulfato ferroso merece ter início, meio e fim de tratamento. Ponto. Então, cuidado com meias verdades e a gente colocar tudo como assim, já está muito bem esclarecido numa doença que a gente conhece em menos de 4 meses, de uma forma plena. Precisamos ir investigar para saber mesmo se esse perfil que é tão comum hoje nas tomografias desse vidro fosco, qual é o primeiro gatilho. Ou se são salvas de gatilhos diferentes, mediado por ação de citocinas, radicais livres, e qual deles primeiro a gente deveria intervir. É bem verdade que alguns autores têm pensado assim, se existe ali uma alta produção de radicais livres e o indivíduo é submetido à intubação, e ele passa a ter mais acesso ao oxigênio, será que implementando tão rápido a intubação, isso seria bom? Diante dessa hipótese, já tem gente pensando em outro lado. Bom, se o oxigênio pode ser pró-oxidante, que tal administrarmos antioxidantes nos processos? E aí por isso que se justifica alguns ensaios com ômega 3, com vitamina C, com N-acetilcisteína. Então, entre analisar N-acetilcisteína e hidroxicloroquina, em relação à toxicidade, não temos nem dúvida que a busca por antioxidantes, em relação a um princípio bioético, ele é muito mais interessante, porque a chance de dano por suplementação por N-acetilcisteína, ela é incomparavelmente mais baixa, o seu risco, quando feita a análise com hidroxicloroquina e azitromicina. Tá bom? Ficou sem foco de novo? Deixa eu ver aqui. Fala pra mim, gente, se deu certo quando vocês viram na última projeção. Deixa eu ouvir aqui vocês. Deu pra ver? Ô, Patrícia, que bom. Gostou aqui das explicações. Essa é a nossa função. É apenas colocar aqui algumas hipóteses, as pessoas que vão colocando como possibilidades, né? De tratamento, mas tem que trazer lucidez, porque é como se a gente estivesse num quarto escuro. Alguns acendem velas, alguns colocam lanternas, mas ainda não tem nenhum trabalho que coloque aquele holofote do Batman, né, que ilumina tudo. Ainda não temos. Então, enquanto cada um olha uma lâmpada, uma velinha acesa, vamos tentar unir as velas. Essa é a ideia. Então, se alguém na França viu hidroxicloroquina, uma velinha.
Ok, aí vem outro norte-americano, vem outro brasileiro. A gente agora faz um feixe de velas e aí traz maior claridade. Então, enquanto existe, infelizmente, na área da saúde também um monte de gente querendo o ego, né? Trazendo para si. Não, porque aqui a gente já fazia primeiro, a gente implementou, a gente... Gente, o que é isso? É bom lembrar que muitas observações na área da medicina passaram por sementinhas de ideias de pessoas que inclusive arriscaram a própria vida para mostrar que aquela substância ou aquele micro-organismo existia. Se você observar quem foi o prêmio Nobel em 2005, foram 2 médicos chamados Warren e Marshall. Esses caras, na década de 80, para provar que existia bactéria no estômago e que estava relacionada a úlceras, eles resolveram administrar uma cultura de bactérias e provar que de fato ela causava úlcera. Marshall fez isso, um médico australiano. Então ele mesmo foi cobaia dele, submeteu a esse risco. Inclusive nos relatos históricos mostram que a mulher dele falou assim, ó, para com isso, eu sei que você já teve a úlcera, para de ficar convivendo com essa bactéria. Ou você trata mais rápido essa sua manifestação de úlcera e acaba com essa bactéria, ou você vai dormir fora de casa hoje. Colocou ele no estreito. E esse reconhecimento da Helicobacter pylori ainda levou anos. E o prêmio Nobel só foi dado em 2005. De um experimento que ele fez nele em 82. Antes da década de 80, achava-se um absurdo ter uma bactéria no estômago. Porque pensava o seguinte, se o estômago é extremamente ácido, não vive bactéria ali. É um meio praticamente estéril. Então, essas descobertas, que às vezes passam por sementinhas, elas precisam de novas investigações. E de fato, até hoje, numa endoscopia, a gente vê a mesma coisa acontecendo. Pacientes com H. pylori positivo vão apresentar ali uma alteração no tecido coletado, na biópsia. Da mesma forma, uma alteração bioquímica que pode ser observada justamente com o tubo que o paciente levou para o laboratório de patologia. Ou seja, eu vejo a bactéria, eu faço análise, eu meço a produção de anticorpos contra o vírus ou contra a bactéria e ali ela está presente. Então, o que é legal da ciência é isso. Alguém viu pela primeira vez, o outro vem e complementa, o outro vem e reinterpreta o fenômeno, mas continua ainda com a essência da investigação. Então precisamos primeiro investigar e não ficar apenas lendo editoriais, ideias, carta, né? Correspondence, cartas que ficam sendo dialogadas entre os pesquisadores, mas que não são feitas através de experimentos, sejam in vitro, in vivo ou ensaios clínicos em humanos. Ok? Ah, deu certo, que bom, que bom. Beleza, tomar ômega 3 nesse momento. Bom, tomar ômega 3 é a estratégia de ter melhor oferta de ação antioxidante, mas proteger contra o Covid também não. E esse ômega 3 a gente pode obter não apenas através das cápsulas, mas por dieta, né? Peixes de água profunda são ricos em ômega 3, né? Ou você, se não tiver o acesso, podem ser por cápsulas, mas não garante a proteção plena. Que o estoque de própolis na drogaria acabou. Pois é, porque de fato o própolis tem essa ação desnaturante de proteínas. Agora, você vai aplicar o própolis na garganta, ok. Agora dizer que se o vírus passar ali vai morrer pelo própolis, não temos essa garantia ainda. Aqui ninguém responde. Deixa eu ir vendo aqui as perguntas agora. Me perdoem que eu fui olhando para a câmera e não pude falar com vocês. Existe então teste para medicamento? Teste para quê? Se os testes estão sendo realizados. Sim, então, de novo, aqui no Brasil, a associação mais investigada em mais de 32 hospitais no Brasil são ainda com azitromicina e hidroxicloroquina. Por que não a cloroquina? Porque de fato ela é um pouquinho menos hidrossolúvel e os seus efeitos tóxicos são maiores. Mas nós temos registros de pacientes que entram em arritmia por associação e já está acontecendo aqui no Brasil. Beleza? Pessoal, mais alguma dúvida? Então aqui a ideia é trazer à luz
ao momento em que nós nos encontramos. Meu desejo é a gente ter uma semana maravilhosa para poder dizer, olha, apresentaram-se dados convincentes em relação à associação da hidroxicloroquina com a azitromicina, mas até hoje eu não posso trazer essa informação para vocês. Essas histórias de pré-artigos mostrando possíveis respostas, expectativas assim acima do normal, calma. Outra pergunta aqui que fizeram foi em relação ao Olmesartana. Olmesartana quem é? É um antihipertensivo que bloqueia a ação da angiotensina 2, bloqueia receptores chamados AT1. E por esse bloqueio, especula-se que haveria um aumento da expressão da ECA2, que é a fechadura para a entrada do Covid. Até hoje, nós não temos também nenhum dado para dizer pessoal que está tomando bloqueador de AT1. Não é só o Olmesartana. Não é. Tanto o Olmesartana como qualquer um outro. Tá embaçado, gente, aqui? Tô lendo aqui em cima. Tá tudo ok agora. Qualquer um outro bloqueador de AT1, e nem os inibidores da ECA, enalapril, captopril e companhia, devem ser suspensos para pacientes que são hipertensos, devem ser suspensos em detrimento da chance de maior risco por Covid. Ainda não temos nenhuma informação dessa, mas já posso te adiantar que tem trials clínicos já pensando nisso. Já, de uma forma segura, criaram um critério de inclusão dos estudos, suspenderam determinados medicamentos, bloqueadores de AT1 ou inibidor da ECA, trocaram por outra classe para avaliar se de fato eles têm maior proteção por isso. Mas jogar essa ideia para a população seria leviano e não devemos convencer ninguém de suspender o tratamento por conta de uma possível proteção ao Covid. Tá bom? Continua embaçado? Aqui, ó. Professor, própolis, vitamina C, esse combo para alguém em desespero. É o seguinte, a gente tem que tirar a ideia também de que associar um pool, P-O-O-L, de antioxidantes, eu promovo uma proteção superior. Quando nós associamos vários antioxidantes, nós também corremos o risco de ter um efeito pró-oxidante. Então, a relação de antioxidante e proteção, ela não é assim, ó. Ela pode fazer isso, ó. Um U invertido. Então, cuidado com esse excesso de exposição aos antioxidantes, porque são moléculas também que podem interagir doando ou recebendo elétrons, e algumas, agora, no seu excesso, uma doando para outra, uma possa oxidar a própria coleguinha, né? Então, essa ideia de colocar assim, o desespero aqui existe, então eu vou associar vários. Nós temos tido experiências no nosso próprio laboratório de pesquisa, de fisiologia e farmacologia translacional, aqui no Espírito Santo, e alguns ensaios a gente faz com várias doses de antioxidantes. É engraçado que, num primeiro momento, nas doses iniciais, a gente observa uma resposta de proteção para algumas doenças. Quando aumenta mais a dose, ela faz isso, ó. Protegeu a menos. Então isso não é surpresa, a literatura cita isso em várias doenças, tanto de caráter agudo ou crônico. Então trazer essa associação como com certeza eu vou estar protegido porque estou tomando todos os antioxidantes associados. Cuidado. Tempestade de citocinas. Ela é uma das causas da complicação. O que é tempestade de citocina? Deixa eu contar essa história rapidinho. Então é o seguinte. O vírus... Vou fazer aqui, ó. O vírus... Vou fazer o vírus bem menorzinho, né? Senão não vai dar certo aqui. O vírus... O vírus está aqui. Oi, Covid. Vírus. E aqui seria a célula. Então, quando ele entra aqui e encaixa, ele vai encaixar com a ECA2. E quando ele encaixa, a função do vírus é conseguir entrar na célula e se multiplicar aqui dentro. Quando a célula passa a multiplicar o vírus aqui dentro, ela também presta relatório para o sistema imune. Toda célula presta relatório. Eu, como professor, em vários momentos, quando a gente está aplicando prova, o aluno olha para você e faz assim, professor, chega aqui, tá certo. Ele quer aquela ajudinha na hora da prova.
Só para falar assim, eu estou no caminho, eu estou no caminho. Você sabia que a célula faz isso? A célula, na hora que ela está produzindo proteína, ela expressa um pouquinho alguma coisa para fora e fala assim, ei, o meu aqui tá certo? Tá certo aqui o meu? Tá? Porque se tiver certo, a célula imune fala, tá certo, querida, pode continuar a sua vida. Só que a célula que está infectada pelo vírus, ela vai passar a expressar agora proteínas que não são próprias da célula. Então ela vai mostrar assim, o linfócito TCD8, o que eu produzi aqui tá certo? O CD8 vai olhar e falou, não, isso é proteína diferente, eu não conheço o que é. A gente que fala Covid-19, mas CD8 fala, isso não faz parte do nosso repertório self, próprio. Então agora o que eu vou fazer sobre você? Eu vou te matar. Quem passa a matar a célula infectada é o próprio sistema imune. E o CD8, quando reconhece, ele não só mata essa, mas como ele fala assim, galera, tô puxando aqui, ó, por favor, venha, ajuda, vem mais célula para cá que eu tô vendo um problema com essas células pulmonares aqui. E para chamar essas células, existem substâncias que permitem essa comunicação. Essas substâncias se chamam citocinas. Citocinas divididas por interleucinas, interferon, fator de necrose tumoral. Okay? São quimiocinas que atraem. E se fala o termo tempestade, porque a produção é acima do normal. Então, se a resposta imune chega agora, né, não só com mais um motoqueiro policial ou um carinha de carro, mas chega tanque, chega avião, chega míssil, essa tempestade é que às vezes a resposta imune passa da conta para poder matar esse vírus. A produção de radical livre é tão alta, tão exagerada, que essa região passa agora a sofrer pelo ataque em si. É como se tivesse um ladrão dentro de uma casa, sequestrando uma família, chega agora o exército todo em volta do quarteirão e jogasse uma bomba no quarteirão inteiro, embora o ladrão estivesse apenas em uma casa de todo o quarteirão. Então aí é aquela frase que estão se dizendo muito hoje, né? A dose do remédio está muito acima para tratar o problema. Portanto, faz jus à ideia da corticoterapia como opção para modulação dessa resposta contra o Covid. Faz jus à ideia do BCG, porque atua como imunomodulador, em alguns trabalhos, sugerindo que eles sejam, calma, sistema imune, calma, vai devagar aqui, a gente sabe que a célula está ruim, mas não vamos produzir em excesso citocina e radical livre não. Ok? Então, tempestade de citocinas acontece, gente, em diversos tipos de respostas infecciosas, não é só para o Covid-19, tá? Mas, de fato, como essa produção é muito curta e ainda não conhecemos todos os fatores que modulam a sua gênese, e nem qual é a citocina principal, que tem várias ali juntas, tem várias músicas cantando no mesmo momento, né? Alguns estão imaginando que a interleucina, por exemplo, 6 seja a mais importante, aí já tem grupos de pesquisa falando, vamos bloquear o receptor da IL-6 para ver o que acontece? Vamos investigar. Tolicizumab é uma droga que é usada só para bloquear o receptor da interleucina do tipo 6. E assim por diante. Então é assim que a gente vai caminhando, acompanhando as evoluções, mas de fato eu preciso então de informações prévias. Informações que fazem sentido às hipóteses de tratamento. E para terminar, quando se fala tanto essa história, poxa, mas esse é um paciente com comorbidade, ele está mais vulnerável à morte. Sim, mas não é uma comorbidade, só porque eu tenho 70 anos e acabou. Eu posso ter indivíduo de 70 anos, não é hipertenso, não é diabético, faz exercício. Ele está como grupo de risco, mas de um fator só, e que isso não é o fator principal. Agora, é um indivíduo que já tem cardiopatia grave, o coraçãozinho dele, coitado, já tem dificuldade para ejetar sangue, e agora ele está tendo dificuldade de troca gasosa porque os alvéolos estão completamente inflamados e cheios de secreção. O Covid entrou lá nos pneumócitos tipo 2 e comprometeram a produção de líquido surfactante. O que é isso? É um líquido que funciona como um sabão no alvéolo. Se não tiver esse sabão, o alvéolo colaba. O paciente começa a ter atelectasia. Esse alvéolo colabado dificulta mais ainda a troca. Então você imagina agora o coração, que está esperando chegar sangue lá da veia pulmonar,
riquinho em oxigênio e fala, que bom, daqui a pouco tá chegando mais sangue para mim aqui. Daqui a pouco tá chegando. E daqui a pouco chega um sangue que tá rico ainda em gás carbônico, pobre em oxigênio. Aí o coração olha e fala assim, não é possível, pulmão. O que tá acontecendo? Eu já tenho dificuldade para bater com o que você manda para mim normalmente de oxigênio. Agora você, aí que eu tô vendo uma saturação de 77%, agora isso vai me complicar, cara. Porque eu sou nutrido por você. A gente vê essa relação então de interdependência entre os órgãos. Um coração agora mal perfundido por falta de oxigênio bate mal. Porque a ATP é fundamental para a contração muscular. Essa contração comprometida dificulta agora a ejeção eficiente. Uma ejeção deficiente começa agora a comprometer a perfusão renal. Perfusão renal. E aí o paciente passa a desenvolver insuficiência renal por conta disso. Estão vendo? Então agora, quem que eu trato primeiro? Bom, não é o coração nem o rim, a gente trata o pulmão. Ok? Eu estou vendo aqui no relógio que está quase chegando a hora da gente se despedir. Então eu já quero agradecer a participação de vocês. Espero ter esclarecido algumas dúvidas. No status quo que nós vivemos, ainda não temos um tratamento eficiente para o Covid-19. Hoje, dia 12 de abril, não posso dizer isso. Calma com os ensaios in vitro, ivermectina in vitro. As projeções da protoporfirina apenas um ensaio computacional. E calma, porque a hidroxicloroquina e a azitromicina estão sendo estudadas. Estão sendo estudadas. A produção excessiva de citocinas, que são citocinas, substâncias liberadas numa ordem de picogramas ou nanogramas, né, que conseguem estimular células específicas da resposta imune. Quem são esses atores? Chamadas células NK, Natural Killer, linfócito TCD8, CD4, cada uma com sua função. O CD4 ele é quase um cheat, né, da resposta imune. Ele que fica falando, linfócito B, produzir anticorpos. Linfócito TCD8, vai lá e mata a célula. Mata a célula epitelial que está infectada por alguma coisa que a gente ainda não conhece. Não vai falar Covid-19, né? Essa célula não faz isso, mas ela sabe reconhecer quando é próprio ou não é, para falar, produza ou não citocinas. A função principal dessas citocinas é ter ação pró-inflamatória. A maioria delas exacerba, exagera a resposta imune. É como aquela galera da escola que quando quer ver uma briga acontecer, eles ficam assim, olá, te chamou de José? Não, não, mas tem a galera do deixa disso. Tem a galera que fala, para gente, calma. Essa para gente, calma, é o IL-10, por exemplo. IL-10 faz isso. Fala, olha, silencia, calma, não é por aí. Calma. Mas em meio à tempestade de citocinas, a que prevalece são as pró-inflamatórias. Nessa resposta exagerada, é comum haver extravasamento de fluido para outros meios que não merecem esse extravasamento de fluido. Então imagina agora um vaso sanguíneo. Aqui, bonitinho. O vaso sanguíneo é feito de células chamadas endoteliais. E essas células, uma está ligadinha à outra. Uma está ligadinha à outra. E quando ela está ligada à outra, está tudo bem, porque a passagem de fluido é difícil. Mas no meio da resposta inflamatória, em meio à tempestade de citocinas, ela faz isso, ó. Aumenta-se o espaço entre elas. Quando aumenta o espaço, o líquido extravasa. É como se fosse um saco de chup-chup, de sacolé furado. E aí começa a extravasar líquido para fora. O extravasamento de líquido numa região alveolar é uma catástrofe. Porque o alvéolo precisa estar bem contíguo ao vaso sanguíneo. Por que contíguo? Ora, porque quando a gente respira, o oxigênio é apolar, é lipossolúvel. Ele não se mistura em água, ele se mistura em óleo. Então ele precisa passar livremente para alcançar a corrente sanguínea e entrar num ônibus chamado hemácia, cujo assento se chama hemoglobina. Olha que coisa linda que o Papai do Céu fez. No sangue, a vida. E só há vida se tiver um sangue vermelho. E só é vermelho porque o oxigênio está ligado ao ferro desta hemácia. Quando está ligado ao ferro, ele pode ser transportado. No problema do Covid, o que acontece? Por esse extravasamento de líquido entre o meu agora alveolar e vascular do vaso, esse excesso de água aqui no meio atrapalha a passagem do oxigênio. Então por isso que o indivíduo tem que ser rapidamente colocado sob intubação, sob pressão forçada, para tentar ajudar esse transporte do oxigênio, para ele pular esse rio que foi criado pela tempestade de citocinas.
Enquanto essa oxigenação não está acontecendo de maneira plena, eu tenho agora o próximo órgão, que é a bomba, a receber um sangue comprometido, com pouca quantidade de oxigênio suficiente para o próprio coração entrar em contração. Uma das coisas mais lindas que eu quando estudei pela primeira vez na fisiologia, foi imaginar que uma bomba cardíaca, por mais que receba sangue, né, o tempo todo entre as suas câmaras, o coração só é nutrido quando o sangue sai do ventrículo esquerdo, parte dele volta, encontra a válvula aórtica fechada e ele escoa por um buraquinho chamado ósseo da coronária. Então, enquanto o coração está entrando em diástole, ele está ali relaxado, existe um grupo de vasos chamados coronárias, que tem uma função de coroa. Olha que interessante. Essa coroa nutre o coração. Agora, só tem como nutrir se o sangue que chegar ali for rico em oxigênio. No Covid, essa quantidade de oxigênio já é muito baixa. Qual é o impacto disso? Diante da baixa tensão de oxigênio, a força de contração do coração não é a mesma. Ou seja, o débito cardíaco, o débito está diminuído. Diante de um débito comprometido, a força de ejeção do sangue é baixa. Diminuindo a força de contração, agora eu passo a ter os órgãos-alvo comprometidos pela perfusão plena. Um deles é o rim. Então o que é comum a gente ouvir em pacientes de UTI? É um paciente mal perfundido, que precisa ficar usando agora droga vasoativa, cardioativa, para manter o indivíduo com uma pressão boa. Enquanto a pressão não é restabelecida, o rim padece por isso. É por isso que agora nos testes laboratoriais, mede lá para mim, ureia, creatinina, tá alta. Bom, vai continuar alta porque a força para filtração no rim ainda está comprometida. Então a doença de base continua sendo pela tempestade de citocinas e a multiplicação do vírus em excesso. Então agora qual é o nosso sonho? O sonho de fato seria uma substância que promovesse a morte desse vírus o mais rápido possível. Só que a morte do vírus não pode incrementar a morte dos tecidos adjacentes. Então agora uma visão madura, pelo amor de Deus, entenda o que eu vou dizer. Se estão falando que a hidroxicloroquina já se sabe o seu papel, ela entra no lisossomo e eleva o pH de 4,5 a 6,5. Beleza, isso é especulação do ponto de vista in vitro. Imagina-se que seja isso. Em muitos ensaios contra-eumínticos se apoia essa hipótese. Só que uma pergunta que não quer calar. Por quê? Por que a hidroxicloroquina só elevaria o pH das células epiteliais pulmonares? Por que a hidroxicloroquina só atuaria nas células alvo do vírus? Claro que não. A cloroquina pode tamponar, aumentando o pH para 6,5, de vários lisossomos de diversos tecidos, entre eles o tecido cardíaco. Se você gosta da área biológica, você que não é profissional de saúde, mas lembrou de uma aula sua de biologia, quando a professora falava assim: atenção, vamos aprender sobre as organelas. Organelas, qual a função da mitocôndria? Botar produção de energia, professor. Qual a função do ribossomo? Produzir proteína. Qual a função dos lisossomos? Aí você botava, lisossomo eu sei. Lisossomo é digestão intracelular. Justamente, os lisossomos participam da digestão intracelular, é verdade. Digestão. Células também têm necessidade de digerir uma série de substâncias que ela produz e precisa ser totalmente clivada. Inclusive os miócitos cardíacos. Se sabe que algumas proteínas e lipídios necessitam da ação lisossomal para remover o lixo que a célula produz. Imagina então uma cidade quando tem os garis, o serviço de lixo, que entra em greve. O que acontece com as nossas ruas? Lotam de lixo. É a mesma ideia agora no ambiente intracelular. Se o lisossomo aumentar o pH de 4,5 para 6,5, isso também traz sequelas a longo prazo. Então parte da cardiotoxicidade da hidroxicloroquina, ela não acontece nos primeiros dias de uso. Tiago, mas são somente 3, 4 dias de tratamento, olha o trabalho lá francês. E eu
E agora volta a pergunta. Quando eu termino o tratamento com 5 dias, a hidroxicloroquina no próximo dia, então, ela já foi totalmente eliminada. Vai estudar, então, farmacocinética. Porque nós estamos falando de tempo de meia-vida. E a hidroxicloroquina tem, no mínimo, uma meia-vida de 20 dias. Estão entendendo onde eu quero chegar? Então, se o princípio bioético é primeiro não causar dano, então calma. A gente sabe que o índice de mortalidade do Covid não é alto. Não é alto. No Brasil está chegando a 5%. Então por que eu vou agora expor uma série de pessoas à hidroxicloroquina e à azitromicina sem saber como ela de fato atua e qual é o seu nível de proteção? E é capaz agora, olha o que eu estou dizendo, pela excessiva utilização dessa associação, alguns pacientes podem entrar em arritmia, morrer e a conta vai cair para quem? Para o Covid-19. Uma interação medicamentosa mal lida que vai entrar lá na causa mortes, insuficiência cardíaca, ou então parada cardiorrespiratória, motivo, Covid. Então, muitas iatrogenias, nesse momento, vão entrar sem querer num dado epidemiológico que vai contribuir para o maior número de mortes lá na frente. Então, por isso, nesse caso, aqui eu não estou querendo trazer a política como o principal cenário. Eu estou tentando dar um suporte para as decisões políticas. É diferente. O meu foco aqui é somente sobre a farmacoterapêutica. Em que, 12 de abril, eu não posso dizer que é extremamente seguro ter os nossos consultórios com aquela ligaçãozinha por telemedicina. Doutor, eu entrei em contato com um amigo e ele tinha Covid e agora... então vem cá, querida, passa aqui, pega a receita, hidroxicloroquina, azitromicina e a gente faz 5 dias. Tá tranquilo nada. É muito sério o que a gente está falando aqui. Eu não estou sendo agora... Nossa, então você é a favor do isolamento. É outra conversa. Em relação à farmacoterapia, hoje, 12 de abril, nós não temos ainda a melhor saída para esse processo. Tá bom? Então, acho que está respondido a história aí da... Quem está falando aqui? Assiste essa live. Valeu, Ananda. Na verdade, aqui é para trazer luz a esse questionamento, né, que muitas pessoas falam, mas por que então não usar? Já está usando. Então, para os leigos, pelo amor de Deus, tem mais de 32 hospitais no Brasil que já usam hidroxicloroquina e azitromicina. Essa galera que está fazendo parte dos trials, deixa usar para a gente investigar. Agora, trazer à tona para uma realidade das drogarias das nossas cidades, calma lá, tá? Atua na bioquímica, mas vou repensar isso. Farmaco, como não amar? Impossível! Olha aí, ó, Ricardina Furtado, impossível. A farmacologia é a aplicação plena da área da bioquímica, da patologia, da fisiologia, da anatomia, microbiologia, bioestatística, inglês. Leonardo falando sobre transfusão de plasma. É uma opção, Leonardo. Mas que se de fato conseguirmos ter êxito na extração dos IgGs, né, dos anticorpos, para imunizar passivamente outras pessoas, nós vamos entrar num entrave de logística disso. De fato, a classe beneficiada vai continuar sendo classe A e classe B, né, que tem acesso às estratégias de plasmaférese e depois se imunizar passivamente. Então, eu confio. E isso não é uma estratégia nova para o Covid. Diversas doenças se faz a imunização passiva, né? Só lembrando aqui, as mulheres que sofrem de uma possível eritroblastose fetal, elas são tratadas com um soro chamado Matergan. O que é o soro? O soro é anticorpo, né? Então eu faço uma imunização prévia para evitar então a exposição ao antígeno. Mas não espero que ela seja a solução para esses milhares de pessoas que temos no mundo para tratar contra o Covid. Ok? Quanto à arginina e vitamina C, é perigosa? Não, em relação ao perigo de malefício, é uma atenção especial aos homens. A exposição diária à vitamina C predispõe à formação de cálculos renais. Isso já se sabe há muito tempo. Plasmaférese só em filme. De fato em filme. No filme Epidemia, né, de 97, foi feita a elucidação com a plasmaférese. Mas ainda está em fase de investigação e faz parte de alguns trials clínicos que estão em desenvolvimento. Sobre a ivermectina, pelo amor de Deus, gente, de novo, ivermectina é apenas um dado in vitro. Eu faço parte de um grupo aqui, inclusive, de infectologistas. Quando saiu esse trabalho no dia de ivermectina, um já botou, galera, que tal colocarmos no nosso protocolo ivermectina? Não. Aí eu tive que intervir. Pessoal, calma. Então,
pela fase em que vivemos, qualquer coisa que apareça já é assim, olha, que recurso sensacional. Calma, isso foi feito só em células, com N de 3. Não dá pra gente transferir isso para humanos em hipótese alguma. É lógico que a indústria sempre vai tentar uma substância que já tem a sua aceitabilidade no mercado, já sabe seus níveis de possível toxicidade, mas dizer que o indivíduo está protegido pelo Covid porque tomou ivermectina, não. O ensaio é in vitro. Ok? A transmissão dessa live deve ser bem superior. Que bom, Luzia. Indica aí, por favor. Eu acho que a função aqui é trazer transparência aos dados que a gente tem. Não tem que inventar moda, né? Até agora, o que temos, vamos apresentando. E se na semana que vem aparecer um trabalho com mais de 2.000 pacientes, né, em vários países, e a resposta mostrando, eu não vou me hesitar aqui em até mudar de ideia em relação a alguns conceitos que apresentei para vocês. Agora, 12 de abril, eu tenho lido muitos artigos publicados e buscando possíveis terapias, mas ainda não encontro nenhuma para te dizer que nós estamos numa fase perto da prevenção plena contra o Covid-19. Tá bom? Mais alguma pergunta? Eu não vou estender aqui demais. Se vocês já tiveram todas as dúvidas sanadas, a gente aguarda agora esperar um outro momento para outras dúvidas, quem sabe na quarta-feira ou então no próximo domingo. Tá? Em relação ao curso, o curso de interações medicamentosas está rodando, a turma já fechou a inscrição no último 30 de março, mas agora vamos abrir uma lista de espera para a próxima turma, que será no início de junho. Tá? Então entre em contato com a gente aqui pelo direct, dá seu nome, seu telefone e a nossa equipe entra em contato. Tá bom? Mas aqui o objetivo agora é trazer de ponto a ponto, quem chegou um pouquinho depois, quais foram as fases aqui que eu citei. Os estudos recentes, esclarecendo as possibilidades de cada nível, a ideia da BCG, que pode ser de fato um fator protetor para o Brasil, e quem sabe, poder justificar esse maior índice de proteção nosso comparado à Itália, Reino Unido e Espanha, mas ainda estamos sob investigação, e eu agora, até o momento, não posso dizer nenhuma forma de proteção plena, como se tem esperado e colocado numa mídia leiga. Tá bom? Gente, muito obrigado, que Deus abençoe, um excelente final de domingo aí, uma Páscoa que faz mesmo a gente refletir quem é o nosso verdadeiro Salvador. Eu não botei camisa vermelha à toa, esse eu acredito, o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Tá bom? Gente, um abraço, fique com Deus, compartilhe aí, se quiser, essa live vai estar agora 24 horas e depois vai ser disponibilizada no YouTube e a gente compartilha o link com vocês, tá bom? Deus abençoe, obrigado.